Oi gente, tudo bem? Bom, então vamos finalizar essa aula hoje falando quais são os segurados da Previdência Social, ok? Eu tenho dentro da lógica da Previdência os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Quem é um segurado obrigatório? Essa é uma coisa interessante. Todo mundo basicamente é segurado obrigatório, porque a partir do momento que você começa a trabalhar, a tua contribuição é compulsória e você se torna um segurado obrigatório. Quais são as características desse segurado obrigatório? Primeiro, é uma pessoa física, não, pessoa jurídica não se aposenta, tá? Não se preocupe. Quando você está trabalhando, você vai exercer uma atividade laborativa, remunerada, lícita. Se você fizer isso, você se torna um segurado obrigatório. E não importa se você trabalha no Brasil ou no exterior, de maneira geral, se você trabalha para uma empresa brasileira ou para um consulado brasileiro, ou aqui no Brasil para um consulado estrangeiro, você vai ser segurado obrigatório. E a única situação em que você, por exemplo, não vai ser segurado obrigatório é quando você estiver em situações excluídas por lei. Por exemplo, estagiário. Estagiário não é segurado. Se ele, por acaso, quiser contar esse período para a Previdência, ele vai ter que recolher como segurado facultativo. Empregador rural e urbano, hoje se equivalem. Eu não tenho mais diferença de ser o segurado urbano ou rural quando eu for empregado por meio da CLT. Tá? E quando eu falo empregado, é aquele que tem carteira de trabalho assinada. Não é requisito que você trabalhe exclusivamente para alguém. Você pode trabalhar em vários lugares, se tiver a carteira assinada, ou se você for um trabalhador avulso, ou se for ainda um trabalhador autônomo, você vai ser segurado. Há uma diferença só, que é quando você é empregado rural e trabalha em regime de economia familiar. Nessa situação, você vai ser um segurado especial, e daí a tratativa é um pouco diferente. Quem que é o empregado? É aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a uma empresa. Aquele que é contratado por empresas de trabalho temporário, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, mesmo que vá para o exterior, aquele que presta serviço no Brasil para uma repartição diplomática estrangeira. Além disso, duas situações que eu gostaria de destacar. O servidor público que está trabalhando em cargo de comissão não é o funcionário público nem o empregado público. É aquele que está atualmente naquela situação trabalhando em cargo de comissão. Nessa situação, durante o período em que ele trabalha, ele é um segurado obrigatório e contribui para a Previdência. E esse tempo vai contar. É o conhecido como CC. Além disso, aquele que exerce mandato eletivo, tá? Durante o período em que ele está exercendo o mandato, ele vai ser segurado obrigatório também, vai ter retida a contribuição e isso vai contar por tempo de aposentadoria dele. O empregado doméstico também é um segurado obrigatório. Quem é o empregado doméstico? É aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial dela e em atividades que não têm fins econômicos. Se você pegar a tua empregada doméstica e começar a colocar ela, por exemplo, a trabalhar, fazer docinho contigo para você vender, já descaracterizou, tá? É para fins não econômicos. Isso se estende também, por exemplo, para um eventual pintor, eletricista, diarista, encanador que você contrate. Ele também, nessa situação, pode se enquadrar como um empregado doméstico. Continua sendo segurado obrigatório o antigo autônomo, agora também conhecido como contribuinte individual. Pessoa física que explora uma atividade agrícola, ministro de confissão religiosa, pastor, padre, feira, etc. Brasileiro que trabalha no exterior, em um outro organismo, mas que tem a possibilidade ou que o Brasil é efetivo membro desse organismo internacional, todos eles são considerados contribuintes individuais e também são segurados obrigatórios. Portanto, eles precisam contribuir com a Previdência Social. Mesmo um titular de uma firma individual, um membro de um conselho de administração que recebe para atuar nesse conselho, o sócio de uma sociedade anônima, o sócio de uma empresa que trabalha e recebe o prolabore pela empresa, todos eles se enquadram como contribuintes individuais e terão também a retenção e esse tempo em que eles trabalham dessa forma vai contar para a aposentadoria deles. Se você for abrir uma empresa, por exemplo, e você não tem nenhum outro lugar em que você recolha a contribuição previdenciária, é importante que você tenha o prolabore, porque esse período vai estar contando para a tua aposentadoria. É importante lembrar disso.
Mesmo se você estiver num cargo de direção de uma cooperativa, de uma associação, e você receber, você vai estar nessa situação. Tem uma outra que é considerada também como segurado obrigatório e é conhecido como trabalhador avulso. É aquele que trabalha, por exemplo, no porto, como estivador, capataz, vigia, arrumador. Todos eles também são segurados obrigatórios e do valor que eles recebem é descontado também o INSS. Outra situação que é segurado obrigatório, mas é considerado um segurado especial, são aquelas situações de pessoa que vive, por exemplo, num imóvel rural ou no aglomeramento urbano próximo ao imóvel rural e trabalha no regime de agricultura familiar. A forma de contribuição é diferente, mas ele não deixa de ser um segurado obrigatório. E, considerando que todos esses são obrigatórios, quem é o segurado facultativo? Bom, aquela pessoa maior de 14 anos que queira se filiar ao regime geral de previdência social, mediante uma contribuição mensal, ele poderá então facultativamente se filiar e esse período em que ele recolhe vai contar para a aposentadoria. Além, claro, da aposentadoria, se eventualmente ele sofreu um acidente e não puder trabalhar como autônomo nesse período ou alguma outra coisa, estagiário, que é o caso mais adequado, né, ele poderá ter o auxílio como segurado facultativo, tá? Porque o autônomo se enquadra naquela outra situação, né, que é o contribuinte individual. Mas então, nessa situação em que você não está trabalhando e você quer, ou você está como estagiário e você quer contar esse tempo de aposentadoria, você pode se filiar como segurado facultativo. Quem é o contribuinte? Contribuinte é a empresa para a qual se trabalha, que vai recolher um valor. Empresa pode ser qualquer firma individual, sociedade, associação que corre o risco da atividade econômica, tá? Uma cooperativa, etc. Também se equipara o empregador doméstico. Ele também tem uma contribuição que ele paga para fins de previdência social. E vai se equiparar então à empresa o contribuinte individual, tá? Se o contribuinte individual ele tiver com alguém que preste serviço para ele, por exemplo, o autônomo, um pintor, ele vai e contrata um terceiro. Se tiver alguém que presta serviço para ele, ao contratar esse terceiro, ele tem que pagar a parte da previdência social que cabe a ele, que é aqueles 20%, né? Uma cooperativa, uma associação ou qualquer tipo de entidade se equipara à empresa e, portanto, ele também tem que contribuir na forma de contribuinte para a previdência social. E por fim eu tenho quem? O dependente ou beneficiário. O dependente ou beneficiário é aquele que não é o contribuinte, mas que se alguma coisa acontecer com o contribuinte, ele vai ter um benefício decorrente da relação que ele tem com esse contribuinte. É o caso, por exemplo, da cônjuge, do cônjuge, companheira, companheiro ou filho que é não emancipado e que tem menos de 21 anos. Ele tem direito a determinados benefícios, como por exemplo a pensão por morte. Os pais, se eles são dependentes do filho, e eventualmente um irmão não emancipado de até 21 anos. Todos eles têm a situação de poder receber algum tipo de prestação ou benefício em decorrência do segurado obrigatório. Para finalizar, qual é o salário de contribuição que é pago pelo segurado? O segurado paga dependendo da faixa em que ele se enquadra. Se ele recebe até R$ 1.659, ele paga uma alíquota de 8% sobre esse valor ao INSS. Se ele recebe de 1.659 a 2.756, ele paga uma alíquota de 9%. E de 2.765 a 5.532, uma alíquota de 11%. Importante ressaltar, tá? Esse valor ele não é pago diretamente pelo segurado. Ele é retido pelo contribuinte, ou seja, pela empresa, por quem for, e ela é responsável por repassar. Outra situação que é importante ressaltar: o teto máximo de contribuição é de R$ 5.531. Então, o máximo que você vai recolher é 11% sobre esse valor, mesmo que você ganhe R$50 mil por mês pela CLT. É um pouco diferente para quem é autônomo. O autônomo não tem esse teto máximo, ok? E, além disso, o contribuinte, em todas as situações, vai recolher 20% sobre o valor.
Qual é a exceção? Aquelas que eu comentei com você em relação a ser MEI ou a estar enquadrado como um contribuinte simples, que daí o valor vai ser menor. Vai ter uma tabela, assim como toda a apresentação, para vocês verificarem esses valores específicos. Para finalizar, nenhum benefício ou serviço da Previdência Social será criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Não dá para pagar mais ou pagar algo que não esteja previsto de onde vem a receita, ok? E, bom, coisas complementares vão estar previstas ali dentro do Moodle para vocês, na indicação de fontes ou de outros vídeos adicionais que estão indicados no próprio PPT, tá? A apresentação ela pode ser bem interessante para vocês utilizarem para acompanhar o próprio vídeo. E dúvidas, estarei à disposição. Uma ótima semana para vocês!